né? A gente está comentando aqui os bastidores da política, né? A gente falou aqui de várias notícias que saíram atualmente, né? E o Fernando estava aqui comentando sobre isso. E esse assunto, Fernando, que você estava falando aqui antes do intervalo, eu acho que é assim de vital importância, né? Porque é o seguinte, a gente estava conversando aqui antes, né? Quem assistia a True Outspeaks, né, nos tempos áureos, né, do True Outspeak do professor Olavo de Carvalho, né, ele sempre falou isso. Isso aí eu tô falando o quê? 2007, 2008, foi quando eu comecei a ouvir o True Outspeak, né, ou seja, mais de 10 anos atrás. E ele falava, o primeiro político que abraçar a pauta conservadora vai ser eleito presidente do Brasil. Tá? Isso aí há quase 13 anos atrás, no mínimo, né? É provável que ele estivesse falando já isso antes, mas que eu comecei a assisti-lo. Então ele já falava isso, né? O primeiro político que foi 2007, se estou me lembrando aqui, que assumir a pauta conservadora vai ser eleito no Brasil. Vai ser eleito de uma maneira esmagadora. Esmagadora. E agora já está saindo até informação sobre aquela questão que o Bolsonaro levantou há algum tempo, sobre as fraudes nas eleições, né? Já está pipocando aí umas informações na internet sobre isso, né? Parece que está tendo relatórios, né? É bem provável que em pouco tempo a gente tenha uma atualização aí sobre isso e vai ser algo avassalador, vai ser uma notícia assim para abalar as estruturas. Se preparem aí, né? A qualquer momento isso aí pode sair. Então o professor Olavo já falava isso, Fernando. Né? Por quê? Porque o povo brasileiro ainda é naturalmente conservador. E existe uma lacuna, como você está falando. Não tinha. Qual político que tinha, que abraçava a pauta conservadora? Qual político que chegava na mídia para defender a família? Qual político que chegava na mídia para defender as crianças e ir contra a ideologia de gênero nas escolas? Qual político que fazia isso? Para defender ir contra o aborto abertamente? Apesar da população inteira ser a favor dessas pautas que eu acabei de falar, né? Pode ter uns que não sejam, mas a grande maioria, que eu estou dizendo, né? A grande maioria da população brasileira é a favor dessas pautas que eu acabei de falar aqui. Não tinha político que tinham coragem de falar isso. Por quê? Porque a esquerda, como uma ideologia política, dominou todo o cenário político do Brasil há décadas, né? Então ninguém tinha coragem de falar isso. Quando o Bolsonaro começou a aparecer mais, né? Começou a abraçar mais, era óbvio que ele ia ser eleito, óbvio. Né? Só o pessoal muito ideologizado que não conseguiu enxergar isso. Por quê? Porque o povo ouvia, e isso são palavras do professor Olavo também, na época, né? Que ele dizia o seguinte, porque o povo vai ouvir esse cara falando e vai dizer, poxa, eu penso como ele. Caraca, ninguém nunca falou isso antes. Né? Eu até achava estranho, né? Que as pessoas têm essa sensação. Né? Eu até achava estranho, que pensava que só eu pensava assim. Quando todo mundo pensa assim, na verdade, né? E aí quando você ouve, pô, cara, esse é o cara. Ele tá falando daquilo que eu penso, daquilo que eu vivo no meu dia a dia, né? Aí, vamos continuar a linha do tempo. Então ele é eleito, né? E aí o que acontece? Você não pode agora abandonar a pauta conservadora. Tem que ser técnico? Sim. Tem que ser técnico também, tá? Mas não só, né? Você precisa resolver o problema de infraestrutura grave que a gente tem no país? Precisa, e muito. Saneamento básico, com certeza. Sistema de abastecimento de água, né, em regiões muito carentes e principalmente em regiões lá do Agreste, né, do Nordeste, sim, sem dúvida que precisa. Porém, não abandone a pauta conservadora.